Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está começando o 5º episódio do Conecta PB. Que coisa boa! E hoje é um dia especial. Dia dos Namorados, meu querido Flávio. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite a todos os casais românticos, né? Que hoje é o dia. Hoje aqui era pra ter aquela sonorazinha de fundo. Antigamente tinha, não era, Fernando? Não tem mais, não, é? Aquela um momento começo. Uma trilha, né? Uma trilha romântica. Só pra descontrair algum momento assim, né? Eu tô preocupado se a gente vai ter audiência hoje, porque o pessoal deve estar com as suas senhoras e os seus senhores nos restaurantes, né? Mas depois eles o pessoal assiste, não é no ao vivo não, mas pode assistir depois. Sejam bem-vindos ao Conecta PB. Flávio, onde é que nós estamos, Flávio? Na Êxito Cowork, inclusive eu até pedi para preparar um videozinho da Êxito mostrando, enquanto a gente fala, bota aí, operador. Por favor, é exatamente isso é um podcast. O podcast é nesse lugar onde nós estamos aqui. Você pode fazer o podcast em sala de reunião. Enfim, aqui na Êxito Cowork você encontra endereço fiscal, auditório para mais de 40 pessoas. E essa sala presidencial? Olha a sala presidencial. Aí, ó, onde você pode fazer tua live aí. Aqui tem de tudo. Olha aí o auditório, é isso aí. Mais de 40 pessoas. Endereço fiscal, você quer abrir a tua empresa, não tem onde locar, tá aí, endereço fiscal, um preço daquele. Procure a Êxito Cowork. Já vou emendar também, Paulo Neto. Sim. Emendar com a Rápida Soluções. Rápida Soluções, você que está precisando daquela grana, está precisando do din-din. Dinheiro fácil e rápido, viu? Ligeiro objetivo. Procura Rápida Soluções. Você que trabalha, tem aquela grana presa lá do FGTS, sacamos o teu FGTS, não é empréstimo. A Rápida Soluções fica aqui na Avenida Camilo de Holanda, 194, muito fácil, por trás do Liceu Paraibano, não tem nenhum erro, tem as atendentes lá para atender, tá aí a Fran, a Flávia, tem as atendentes prontas lá para te atender. Venha conhecer a Rápida Soluções Financeira. Eu conheço o Rápido da Rápida. Já precisei um dia, é ligeiro mesmo, viu? Ligeiro, né? Tu não lembra, não? Flávio, peraí que eu vou mandar um motoboy aí. 5 minutos o dinheiro tava na conta. Inclusive tem motoboy também, é tudo bem lembrado, Paulo. Tem um motoboy que vai até a tua residência fazer todo o procedimento. Então, ó, dinheiro rápido e fácil, com as menores taxas de juros do mercado. Tem também para servidor público? Também. Olha, estadual e municipal. Tudo o que você precisar. Tudo. Rápida Soluções. Temos também o apoio da SOS Rastreamento. Gente, estamos no mês do São João. Você vai viajar, vai deixar seu carro, vai curtir a festa em Campina Grande, em Patos, em Galante, e aí vai deixar o seu veículo, e se quando voltar ele não estiver mais lá? E aí, você vai ficar desprotegido? Mas, Paulo Neto, o seguro é muito caro. Eu estou falando de proteção de verdade. A SOS Rastreamento, você tem o rastreamento garantido na palma da sua mão, onde você sabe onde está o seu veículo, se alguém ligou a ignição, tá? Você pode acionar diretamente a polícia, a nossa equipe de recuperação própria, se o seu carro for levado, roubado ou furtado, e se nós não recuperarmos, você recebe até R$20 mil em caso de moto e R$40 mil em caso de carro. Além disso, tem auxílio colisão, bateu, caiu de moto, trocou tinta ali com outro carro, até R$2 mil para moto e R$3 mil para carro, além de um aparato completo para os vidros do seu veículo. Para-brisa, lanterna, farol, trincou, quebrou, tá em dia com a SOS, não tem franquia, você recebe um novo, tá bom? Entre em contato agora mesmo, 991-230202, 991-230202. Taxa de instalação é 0 e a primeira mensalidade é por nossa conta aqui do Conecta PB. Tá? Você não vai pagar nada, só vai pagar no final de julho. Você fecha agora e só paga no final de julho. SOS Rastreamento tá melhor para você. Temos também a LDF, que fica ali na estrada de Cabedelo, material de construção, pisos, revestimentos, iluminação, uma loja completa feita para você, uma loja que respeita teu pet, você pode ir lá com seu cãozinho, com seu gatinho, tem lanchonete, brinquedoteca, enfim, você sai de lá comprando tudo que você precisa para sua obra, sem gastar muito e podendo dividir em até 10 vezes. LDF, estrada de Cabedelo, ao lado do Casa Tudo. E o Império Atacadista. O Império Atacadista para você, meu amigo e minha amiga que trabalha com cesta básica. Você quer ganhar dinheiro revendendo cesta básica? Você que faz doação para instituição de caridade? Você empresário que dá esse benefício para o seu colaborador, para qualquer uso, para qualquer fim. Vai lá, procura o pessoal, Império Atacadista PB,
@ImpérioAtacadistaPB, ou ligue agora, ou amanhã de manhã, mande uma mensagem no telefone que vai aparecer aí na sua tela. Coloca aí, Gabriel, por favor, o telefone da Império Atacadista 993477070. Você vai lá, são várias opções de cestas básicas. Agora, o que eu posso te garantir é, tem o menor preço e a melhor qualidade. Isso aí é... Porque nós somos clientes... Eu garanto. A gente sabe que nós somos clientes, a gente sabe disso, tá bom? Império Atacadista. Deixa o Império Atacadista pro final, porque a nossa entrevista de hoje tem um pouco a ver com isso, né? Tem tudo a ver. Glicério Feitosa, empresário, advogado, político, ex-candidato a prefeito de Bahia. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer tê-lo aqui no Conecta PB. Que bom a gente poder receber ele num dia tão especial. Boa noite. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Flávio. Toda a equipe da produção. Eu que agradeço a oportunidade de estar inserido nesse início desses podcasts aí, que acompanhei os outros. Foram muito bem elaborados, por sinal. Vocês estão de parabéns, tanto pelo espaço quanto pela maneira como estão conduzindo. Quero dizer que é uma satisfação imensa e pode ter certeza que não estou falando da boca para fora não, viu? Você acompanhou a minha trajetória de perto, Paulo, e você sabe que quando encerrou a política, encerrou a campanha, eu não tinha estado em nenhum podcast, nenhum programa, não por falta de convite, mas porque realmente eu estava me voltando para os meus negócios, Flávio, porque a gente se ausenta. Quando a gente se ausenta, você também é empreendedor, você sabe, a gente paga um preço por isso. Altíssimo. Né? E a gente não pode abandonar toda uma história, toda uma vida que já vem de outra geração, de uma história de luta, uma história de batalha, uma história de muito trabalho, para simplesmente a gente deixar para lá, de forma alguma, né? Então, essa está sendo a primeira vez que estou retornando a um podcast, a um programa, e agradeço demais o convite. Pode ter certeza que são duas pessoas que já conheço, cliente, um amigo. Pode ter certeza que fiquei muito lisonjeado com o convite. Então quer dizer que desde a eleição, desde aquele domingo do primeiro turno, já que o Bahia não tem segundo turno, é a primeira vez que você fala para a imprensa. A primeira vez, Paulo Neto. A primeira vez. Dia 7, a eleição foi no dia 6, né? Dia 7 eu já... vai tirar uma semana de férias, vai viajar. Dia 7 já me encontravam lá em um supermercado, eu já estava lá, já tentando organizar, tentando me achar em meio aos negócios, que a gente, quando fica ausente, a gente fica um pouco perdido quando retorna, né? Então, peraí, vamos começar lá do início. Quem é Glicério Feitosa e que história é essa de comércio, de negócio? Você não é natural daqui, né? Não sou natural, apesar de ter sido adotado, né? Já é cidadão paraibano com título dado pela Assembleia Legislativa da Paraíba, aprovado por unanimidade. Isso, exatamente. Foi salvo engano, 4 de julho de 2023, o deputado Evásio Bezerra, através da Lei Ordinária 12.720, isso. Ele foi aprovado por unanimidade, concederam um título de cidadão paraibano. Também foi um momento de muita satisfação, pessoa a qual eu tenho uma grande admiração, grande estima, Evásio Bezerra, ele sabe disso. Deixo aqui o meu abraço para Evásio. E já estou aqui desde 2002, há 23 anos. Cheguei aqui, eu tinha acabado de completar 15 anos de idade, hoje estou com 38. E aqui foi onde adotamos para que a gente pudesse dar início a mais uma jornada, né, juntamente com meus pais. Porque, apesar de não ser daqui, eu não vim do Ceará. Eu sou cearense, mas na época nós não estávamos vindo do Ceará. Já estávamos vindo de outro local também, onde a gente morava, trabalhava com comércio também, só que com comércio distinto do que a gente trabalha hoje. A época era crediário. Aqui vocês chamam de prestanista, né? Isso. Aqui até brinca. Eu digo, hoje é um luxo danado. O cara indo empurrando um carrinho. No nosso tempo, não. Meu pai, ele tem o ombro dele aqui tem até um pouco até mais baixo, pelo fato de que ele, lá no nosso tempo, no Goiás, era na sacola. Era sacola, chamava de mascate. Sacola de porta em porta, oferecendo cama, mesa e banho, todo tipo de... era uma loja ambulante, né? Vendendo na promissória, no crediário. E foi aí onde iniciou
essa parte de comércio de rua. Foi lá. Aí vieram de Goiás para cá e continuaram aqui no mesmo segmento para depois ir para o segmento que vocês estão atuando hoje de alimentação. E por que a Paraíba e qual cidade? Vocês chegaram direto em Bahia? Não, Paulo Neto. Quando meu pai saiu de Rio Verde, Goiás, dia 1º de maio de 2002, ele saiu, inicialmente, ele dizia que vinha para Recife, pelo fato de já tinha um tio morando lá e já tinha bastante familiares lá, muitos primos, trabalhando já nesse segmento de cesta básica, de porta em porta. E ele veio para lá, parou em Alagoas, outro primo dele que veio acompanhando para fazer esse passeio para escolher onde ia ficar. Quando chegou em Recife, ele disse que não se agradou pelo fato da violência. Chegava na casa de um primo, quando chegava o cobrador, tinha acabado de ser assaltado, tinham levado as cestas básicas do carro, tinham levado o dinheiro da cobrança, chegava o outro também, tinha tido uma situação parecida. Aí ele disse que, rapaz, aqui não tenho, eu estou vindo aqui com um menino com 15 anos de idade, já começa a fazer faculdade, vem a outra menina aí que a diferença minha para minha irmã de idade é de 6 anos. Minha irmã com 9 também já começa a se preparar para o ensino médio, para fazer um vestibular. Ele disse, não se agradou. Aí ele disse, daqui? Senão daqui é para frente, João Pessoa próximo. Tem João Pessoa, tem Natal, Fortaleza, e vai seguindo aí nesse itinerário aqui de capitais. Ele disse, pois vamos para João Pessoa? Ele disse que quando chegou em João Pessoa, ali nas Três Lagoas por ali, ele disse que já se agradou. Só vou ficar por aqui. Esse primo dele, que estava com ele lá de Alagoas, tinha um conhecido que morava em Bahia. Lá na rua João Massicano Marcílio, na Vila de Seu Salles. Eu conheci. Figura Você bastante me apresentou. Conhecida lá. E aí foram lá, conversou, inclusive coincidiu de já ter nessa vila lá, já tinha um quartinho lá, um kitnet para alugar. E foi lá onde já ficou, já disse que gostou, já não vou ficar em Recife, vou ficar aqui em João Pessoa, na região metropolitana. E ficou de maio até agosto. Quando foi em agosto, ele foi nos buscar lá. A gente trouxe a mudança e viemos de vez para Bahia. Aí quando já veio vendendo cesta básica. Cesta básica. Aqui, inicialmente, desde o início, desde maio, quando chegou, desde maio de 2022, foi cesta básica de porta em porta. E você com ele? Em maio eu ainda não estava, né? Sim. Que eu fiquei lá para terminar. Sim. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, fiquei lá até a metade para terminar, eu e minha irmã. Aí ele foi, logo em agosto, ele foi buscar a gente. Coincidentemente, o aniversário de Rio Verde é o mesmo dia do aniversário de João Pessoa, 5 de agosto. Olha só. Aí foi quando nós chegamos aqui em João Pessoa e já matriculei, estudei ali no ESA. Estudei no ESA metade do primeiro ano, o resto do primeiro ano, o segundo ano, 2003. Em 2004 eu consegui uma bolsa, fui para o GEL, estudei no GEL, aí depois fui fazer vestibular e já trabalhando, já ajudando meu pai, já dentro do negócio. Qual era a maior dificuldade, Glicério, nesse período? Com relação ao trabalho de porta em porta, o que é que você via assim que era o mais difícil? Paulo, não é, todo começo é difícil. Se você não tiver persistência, se você não tiver muita força de vontade, se você não tiver muita garra, então todo começo é difícil. Mas assim, nós sempre, nesse ponto, como a gente estava em busca de um local melhor para se trabalhar, meu pai estava com esse ideal de tentar dar uma qualidade de vida melhor para nós, ali foi um momento que a gente se abraçou e disse, o caminho é esse, ou é através do trabalho ou é através do trabalho, não tem outro caminho não. E eu costumo dizer que quando você trabalha honestamente, quando você não tem intenção de enganar ninguém, quando você não sai de casa com o intuito de passar ninguém para trás, Deus abençoa, pode ter certeza. Os imprevistos vão acontecer, as dificuldades sempre vão haver, isso não tem como a gente correr, não tem como fugir disso daí, mas você trabalhou certo, teve fé em Deus e andou na linha, é só esperar o tempo certo, patrão, que as coisas vão acontecer, pode ter certeza. Ô, Glicério, assim, a tua história, pelo que você está começando a contar, é uma história diferente das muitas que eu conheço. Acredito que Flávio, e talvez você também, quem está em casa principalmente, que são pessoas de família pequena como a sua, nordestina, que se aventuram Brasil afora para encontrar uma melhoria, mas que inserem os filhos logo cedo no trabalho e esquecem o estudo. No caso da sua família, essa questão de você, de sua irmã, não sair da escola,
Foi algo que seu pai e sua mãe definiram desde o primeiro momento? Não, eles vão ajudar a gente aqui, mas vão continuar estudando. Ou foram vocês que disseram, não, a gente vai trabalhar, mas também, em paralelo a isso, a gente não vai deixar de estudar? Meus pais nunca quiseram que o trabalho atrapalhasse os estudos. Porque meu pai é um semi-analfabeto, a quarta série daquela época, né? Equivalente hoje, acho que minha menina no Fundamental 2, né? Talvez já... Mas assim, naquela época tudo era mais atrasado. Mas ele dizia que não queria que a gente passasse por toda a dificuldade que ele passou. Apesar de que após, mesmo com curso superior e tudo, nós optamos por estar no comércio, mas aí sim, já foi uma opção da gente, né? Mas não foi nada que foi imposto, não, vocês vão ter que... Vem trabalhar e nós escolhemos, não. Foi realmente ele e minha mãe que quiseram dar essa oportunidade diferente, a oportunidade que eles não tiveram, né? Teve nesse período que você começou a sua trajetória com a família ali, teve algum momento que você, sua irmã, seu pai, em algum momento vocês pensavam ou imaginavam que estaria onde está hoje? Ou, tipo assim, vamos fazer isso, que a gente já se via como... Você hoje é um grande empresário, tem lá a sua rede de supermercado, atacadista. Vocês se viam onde vocês estão hoje? Ou queria aquele momento somente para comer, para ter o que comer? Ou tem essa visão? Flávio, inicialmente a gente veio querendo uma melhoria significativa em relação ao Goiás, né? Lá, apesar de ter... Meu pai estava lá há 12, quase 13 anos, e as coisas com o tempo foram arruinando, já não tinha mais aquela mesma facilidade que tinha no início. E aí chega um momento no comércio que, se você não tiver firme, o comércio, do jeito que ele lhe dá, ele lhe tira. Se você não tiver uma gerência, se não tiver uma gestão, e às vezes até com boa gestão, mas tem coisas que não dependem da gente, que fogem do nosso controle. E inicialmente, quando veio, a gente queria só ter uma condição de vida melhor. Pudesse pagar uma faculdade, que pudesse ter... Lá a gente tinha a nossa casa própria, mas que aqui, inclusive, quando saiu de lá, deixou alugada, depois que vendeu para que pudesse investir aqui. Mas era só mesmo inicialmente com o intuito de uma melhoria para que a gente pudesse fazer uma faculdade, pudesse ter uma condição de vida melhor do que o que estava tendo lá. Porque lá as coisas já não estavam como no início, como a gente tinha chegado lá na década de 90. A gente chegou em Rio Verde na década de 90, 1990. E como é que surgiu o nome Império? Foi desde aquela época, não? Não. Naquela época era crediário, acho que era crediário Amazonas, no Goiás. No Goiás. E em Bahia? Aí em Bahia já começou com uma empresa normal, um ME, né? Que geralmente é o nome da pessoa, né? ME no final. Aí depois, com o tempo, você vai aumentando, vai crescendo, vai fazendo algumas modificações, e aí teve a ideia de quando se tornou uma sociedade limitada, fazer tem que escolher um nome. Coloca aí 3 nomes para a gente escolher. E um dos primeiros foi Império. E aí ficou esse o que vai aparecendo, coloca Império também, Império Atacadista, Império Supermercado. Quem sugeriu o nome Império? Você lembra? Fui eu. E quando houve essa mudança de ME para... Porque eu imagino que vocês faziam as cestas básicas em casa ou já tinha um pequeno galpão, alguma coisa? Não, em casa. Inicialmente, né? O terraço de casa era o local. A gente trabalhava... começou com meu pai, depois a gente colocou outro carro na rua vendendo cesta básica, era minha mãe, depois veio uma prima minha do Ceará, e a gente comprava os produtos em fardo, e aí depois a gente ia montar essas cestas eram montadas ali na sala de casa, no terraço de casa mesmo. No outro dia ia vender, aí chegava de noite as cestas, naquela época elas ainda acompanhavam 1 quilo de charque, um pedaço de charque, aí a gente comprava aquelas mantas de 30 quilos, aí quando chegava de noite ainda ia cortar o charque para poder... E no outro dia saia a cesta básica com kit de limpeza, com a margarina e com a charque. Aí ia terminar, era 10h30, 11 horas da noite, no outro dia de 5 e pouco já estava... Porque as rotas vai, de acordo com que você vai, tinha uma região, por exemplo, Bahia e Santa Rita, outra região já ia lá para Mamanguape, outra região já ia para a divisa com Pernambuco,
outra região já ia para pegar Itapororó, Caraçagi, Guarabira, e assim vai. Ah, vocês deixaram Bahia como polo, mas começaram a interiorizar, diversificar as vendas, né? Isso, porque à medida que vai colocando mais um carro na rua, vai crescendo, aí você precisa de espaço, precisa de novos clientes, né? E Bahia já não suportava mais, até pelo tamanho, Bahia, Santa Rita e Bahia, Santa João Pessoa, Cabedelo, Estica, Conde, Alhandra, Pitimbu, Acaú, aí um já pega Pedra de Fogo e também, outro já vinha para Mamanguape, Bahia da Traição, e assim vai fazendo aquelas rotas mais ou menos, cada carro saía de manhã para a sua rota, carregava de cestas e o motorista juntamente com o cobrador ia para a sua rota. Nessa época era uma média de quantas cestas vendidas por dia, você lembra? Paulo, chegou a ter quase 20 carros na rua vendendo cesta básica. E depende muito da data, né? Por exemplo, essa data do dia 30 até o dia 10 é a data que tem mais cobrança, 28, 29, 30 até o dia 10 agora que passou, é mais ou menos a data de maior volume. Então, tinha dias que cada carro saía com 20 e poucas cestas, chegava e voltava vazio, porque era mais, não tinha tempo de vender, como a gente chama no jargão entre a gente lá, vendedor, de bater. Quer bater o quê? Bater palma, de porta em porta, né? Então não tinha tempo de bater para oferecer a cesta, então era só na reposição. Chegava na sua casa com a ficha, aí, Paulo Neto, é a prestação da cesta básica. Aí você pagava, e aí quando quitava, tenta lhe convencer a ficar com o outro. E está precisando? Então aí, quando não se tem tempo para bater, a gente foca na reposição, para não perder o cliente. Recebe uma e já deixa outra. E a porcentagem de calote girava em torno de quanto aí? Rapaz, Paulo Neto gira um percentual um pouco alto, né? Porque a gente vendia, a venda de porta em porta, você não tem muito critério. Porque você diz, não, pergunta se a mulher é a casa própria. Ela pode dizer que é própria, você não vai pedir a escritura. Pode dizer que é aposentada e pode não ser. Então vai muito assim, a gente... É uma conversa que você tem ali. A rua, eu costumo dizer que a rua é uma escola. E a rua vai dando essa certa malícia pra gente. Então, com 5 minutos de conversa ali, enquanto eu tô lhe oferecendo a cesta, a gente já, pela sua conversa, a gente já conseguia lhe mapear mais ou menos. Rapaz, esse cara não tá com boa intenção, não. Esse cara... Mas... E aí, enquanto você tá aqui vendendo para Paulo Neto, aí a gente combinava, o outro já ia ali na casa vizinha. Rapaz, e tu quer comprar uma cesta não, Flávio? Flávio, Paulo Neto, o que você acha dele? É direito, né? Um cara bom e tal. Rapaz, isso aí não paga nem promessa. Se quiser perder, venda. É cobrador toda hora na porta da casa dele. Imagina, deve ter tido momentos que vocês iam vender a cesta, quando era no outro mês para cobrar, a pessoa não estava mais nem lá, né? Não, acontece demais. Aí quando chegava, aí quando não fazia esse trabalho de tentar se informar na hora da venda, aí vinha depois. Rapaz, o rapaz que morava aí, no outro dia, encostou um caminhão aí, levou, foi tudo. Só tá vindo cobrador aí na porta direto. Maria. Ô, Glicério, uma vida que, pelo que a gente tá acompanhando, não foi nada fácil. Você, sua família vieram, de fato, de baixo. E aí, surge do comércio, do empreendedorismo, o político Glicério Feitosa. Quando é que deu esse start de dizer, epa, eu vou colocar meu nome aqui para... Já tem um histórico político, você se decepcionou com alguém que apoiou? Quando e por que surgiu essa ideia? Eu sempre tive essa vontade, eu sempre pensava que a gente poderia fazer mais, né? Mas quando a gente entra de fato, quando a gente participa mesmo de dentro, a gente vê que é um jogo totalmente diferente. E às vezes nós que pode ser seja um bom médico, seja um bom advogado, seja um bom empreendedor, mas quando vai para a política você vê que muitas dessas qualidades que você exerce no seu dia a dia, ali dentro elas não valem de nada. Porque a gente quer levar como leva a nossa vida, de forma íntegra, de forma honesta, de forma com que a gente não venha a fazer com que as pessoas se decepcionem, mas a gente vê que o jogo é muito sujo, infelizmente. E com isso a população sofre com isso. Teve resistência da família, esposa, elas opinaram, não vai em frente, ou teve alguma, não faça isso, pelo amor de Deus, socorro. Não, inicialmente minha esposa disse que ela disse, não
Não é isso que eu quero, não. Mas se você quer, ela disse, eu também não quero ser nunca a culpada de que lá na frente você dizer que talvez poderia ter dado certo, mas eu não tentei. Se eu tivesse tentado, ela disse, eu não quero carregar essa culpa comigo, não. Então, quando eu sentei, primeiramente foi lá com meus pais, e lá no refeitório com minha irmã, apoiaram. Quando cheguei em casa também, que conversei com ela, foi essa conversa. Não, eu não planejei esses meus sonhos, não. Mas se você quer, eu posso lhe dizer que eu vou estar aqui pronta para a gente caminhar juntos. E foi o que aconteceu. Caminhamos juntos, ela me deu toda a força, os pais dela também, meu sogro, minha sogra, meu cunhado e os amigos, alguns chegavam para dizer, isso é uma loucura, tu sai disso, não entra, mas se quer entrar, estou para apoiar. Por que, Paulo Neto? Glicério, você vê que um pouco que a gente conhece, empresário, bem sucedido, ficha limpa, né? Eu fico que às vezes, como ele me falou, às vezes a política existe, e a gente sabe que existe, muita coisa por trás de... Enfim, vamos entrar em detalhe. Mas nessa sua empreitada na política, você sendo quem você é, ficha limpa, empresário bem sucedido, teve alguma proposta indecente? Não preciso dizer qual foi nem quem, mas teve alguma coisa assim que pudesse lhe dar lhe fazer, vamos dizer assim, como trampolim, como a gente sabe que às vezes você, não é como você começou do nada, um empresário, e existe também empresários que hoje são empresários, mas não tem não está no sucesso porque fez o que você fez, mas por uma proposta indecente, alguma coisa... Disseram, para ganhar precisa fazer isso. Se não fizer... Não... Você teve alguma proposta ou não? Tiveram e não foi só uma, não. Teve bem mais de uma. Mas, assim, como eu disse a você no início aqui, quando surgiu o assunto política, quando a gente quer levar para a política o mesmo conceito que a gente tem na nossa vida empresarial, na nossa vida familiar, se a gente for levar daquela mesma maneira, a gente realmente não vai conseguir o sucesso, né? Sucesso na política, se é que muitos acham que a vitória sempre é o sucesso. Porque tinha que passar por cima de princípios, tinha que passar por cima de coisas que eu dizia desde o início que não ia fazer, e realmente não fiz, porque eu sempre dizia, no começo dizia, o Glicério não é candidato de ir até o final. E as pessoas que chegaram e conversaram, Glicério, eu estou aqui para lhe apoiar, agora eu só preciso saber de uma coisa, olhando nos seus olhos. Você é candidato mesmo? Você vai até o final? Vou. Então, oportunidades, propostas tiveram inúmeras para na reta final eu abandonar o barco. Só que eu não ia abandonar só a questão de pessoas que eu nem conhecia, porque 4.901 foi meu, né? 4.900 votos aí, eram muitas pessoas que chegam até hoje ainda. Ô, bicho, votei em você, tal, e vem mostrar uma coisa, mostra uma foto, nem vem conhecer depois da campanha. Então, assim, eu não ia decepcionar essa pessoa que eu nem conhecia. Eu ia começar decepcionando os de casa. Pessoas que chegavam no início e aí, vai até o final, vou, pronto, eu estou dando minha palavra que eu vou com você. Pode dar o que der, nós estamos juntos até o final. Então, quando você tem uma palavra a segurar, quando você tem um propósito, ele diz, não, é desse jeito mesmo, aqui a gente não muda, a gente vai até o final e acabou. A dificuldade é grande. Agora, o que a gente mais vê são pessoas que não têm compromisso, que não têm palavra. O cara fala um negócio aqui no almoço, na janta, já nem lembra do que falou no almoço. É complicado. Infelizmente é isso. Você, por conta da pergunta de Flávio, teve que ir para o final, na reta final, que depois eu quero entender melhor essa situação da reta final. Mas vamos trazer para o início. Então, Glicério chegou, reuniu a família, conversou lá no galpão, no refeitório, que eu conheço bem. Rapaz, estou pensando em me candidatar, tá. Flávio disse que você é um cara ficha limpa, não tinha problemas na justiça. Agora, precisava de um partido. Todo mundo precisa ter um partido para ser candidato. Você acabou se filiando e foi candidato pelo Novo, mas antes você passou por outro partido,
Solidariedade, não. O Solidariedade, né? Solidariedade. O que foi que aconteceu nesse meio tempo? Fez uma festa muito grande em Bahia, presença de deputado, presença de lideranças estaduais. O que é que aconteceu nesse intertempo para você deixar um partido como o Solidariedade, com representante da Paraíba, deputado, para ir para o Novo, que é um partido pequeno até em nível nacional, falando até em nível nacional, até então desconhecido, e que, aí eu posso dizer, porque eu sei, não lhe deu o suporte necessário durante a campanha. Paulo, o meu maior receio era de levar uma rasteira de que eu não fosse nem candidato. De que eu não pudesse ser candidato, não por uma decisão minha, mas por uma decisão de um terceiro, por uma decisão alheia. E não estou aqui querendo dizer que isso ia acontecer no Solidariedade. Mas a gente senta com a equipe, a gente começa a analisar se o partido é da base do governo, se outros candidatos que vão vir para disputar a eleição, se também é da base do governo, e se caso seja, quem é que pode ter uma conversa ali, rapaz, e aí, ali vamos resolver, vamos... Então, assim, eu queria uma garantia de que se eu não fosse candidato, eu não seria por vontade minha, mas que eu não me preparasse, que eu não fosse caminhando até e chegasse lá na reta final, eu não pudesse ser candidato, né? Coincidência ou não, o candidato do Solidariedade não foi até o final. Vamos contextualizar. Bahia teve 4 candidatos na última eleição a prefeito. A que venceu a eleição, Tassiana, Domiciano Cabral, Glicério Feitosa e Emerson Caminhoneiro. Com a sua saída do partido, Emerson assumiu essa função de candidato a prefeito e foi rifado na semana da eleição. Na semana da eleição. Coincidência ou não, se teve alguma coisa a ver com o partido, a nível municipal, estadual, federal, essas informações eu não posso ser leviano em afirmar. Mas o que a gente previa que poderia acontecer em algum partido, aconteceu. Né? Que eu tenho certeza que Emerson, conhecendo ele, eu tenho certeza que ele não desistiu. Ele não saiu porque quis sair. Não, eu vou parar, eu não vou mais, aqui cansei. Agora era uma quarta ou quinta-feira, né? E a eleição ocorrendo no domingo, batendo a porta, né? Não, eu vou cair fora. Não, eu tenho certeza que por ele teria ido. Inclusive os votos não foram nem computados, né? Porque para uma decisão judicial já não permitiu isso. Então, esse era o medo. E eu sabia que o partido não ia dar suporte financeiro, eu sabia que o partido... Mas pelo menos essa certeza de que eu ia ser candidato até o final eu teria. E o Novo lhe deu? O Novo deu pelo menos essa garantia eu tive no partido. Realmente não teve interferência nesse aspecto aí. Se eu não tivesse sido candidato, aí sim, teria sido por uma decisão minha. Mas não por decisão de terceiro, uma decisão alheia à minha vontade. Lá em Bahia você nunca foi candidato a nada? A nada. Primeira vez entrou de cara... Primeira vez. Até então apesar de morar lá há 23 anos, né? Hoje a época é 22, 21, quando comecei, porque eu comecei um pouco bem antes, pelo fato de não ser conhecido. Então eu era até então desconhecido para muita gente. Porque uns falavam assim, é o rapaz da cesta básica, é o cearense da cesta básica, é o Ceará, é o menino lá do galpão, mas não conhecia quando chegava, que falava. Uhum. Eu já cheguei em locais que eu via a pessoa falando, que eu sabia que estava se dirigindo ali alguma coisa a mim, mas não sabia que eu estava ali. A pessoa falando, não é porque aquele cara que chegou assim, assado e tal. Depois não, aí quando eu coloquei o bloco na rua e tal, aí todo mundo começou a conhecer. Pra você ter uma ideia, nem rede social eu tinha. Eu sempre fui muito na minha, sempre fui muito voltado para o trabalho, nem rede social. Eu vim ter rede social na campanha. A equipe de mídia não tem que ter uma rede social, tem que ter, como de fato tinha que ter, isso eu sabia, né? Mas assim, não era algo que eu já cultivava, não, foi através da campanha que nasceu a rede social, que eu comecei a participar, comecei a interagir. Agora, antes disso, antes da campanha, Glicério chegou a ajudar algum político, chegou a apoiar em Bahia ou a nível estadual, esteve com algum político, simpatizava com alguém, era de direita, era de esquerda, era cassista, era maranhista, era ricardista? Sempre nos bastidores, como eu disse, nunca fui de aparecer, nunca fui de querer mérito.
Se a gente sempre, porque em algum eu já escuto muito isso em alguns municípios, por exemplo, Flávio caminha junto com um determinado candidato. O candidato teve 1000 votos lá na cidade. Aí Flávio disse que deu os 1000 votos. Paulo Neto teve também, Paulo Neto disse que deu os 1000 votos. Fulaninho teve, eu dei 1000 votos para fulano. E o cara só teve uns 1000 votos e todo mundo deu esses 1000 votos pro cara. Então, assim, eu sempre fui até por ser comerciante também, né? A gente, em alguns momentos, a gente não pode nem tomar lado, porque começa a perseguição. Se você ganha, tá tudo bem. Se quem você apoiou ganha, tá tudo bem. Se quem você apoiou não ganha, infelizmente a gente sabe que ainda funciona dessa maneira em muitos locais, né? A política do coronelismo. Mas eu sempre fui de bastidor, sempre gostei da política, sempre acompanhei. Inclusive, meu avô foi vereador por 2 mandatos do extinto município de Cococi, que hoje é um distrito lá de Parambu. E sempre gostei, sempre... Inclusive, o primeiro partido que eu me filiei foi ao MDB, com Zé Maranhão. Fui lá através de um amigo em comum que a gente tinha, que era advogado dele, Dr. Francisco Fidelis. E foi minha primeira filiação e fiquei filiado por muito tempo lá, mas só pelo fato, não tinha pretensão nenhuma à época, só pelo fato de querer estar filiado, de querer fazer parte da conversa, de querer saber, sempre se informando e buscando. E outros candidatos aí, inclusive alguns que já faleceram, a gente sempre teve apoiando ali pelos bastidores. Luiz Hélio, aí você disse que deixou Solidariedade, sentiu que ali poderia acontecer algo que depois, como você bem disse, aconteceu com um concorrente seu na disputa pela prefeitura, que assumiu, né, o partido. Foi pro Novo, o Novo prometeu e garantiu que você iria ter legenda, você realmente chegou até o final. Você fez dobradinha com o PL, né? Fez coligação Novo-PL, que era uma coligação mais ou menos feita em muitas cidades da Paraíba. Do Brasil, Novo PL caminharam juntos em muitos lugares. O Novo, além disso, prometeu alguma outra coisa, que cumpriu, que não cumpriu. Como é que você saiu eleitoralmente da cidade, falando do Partido Novo, que era o seu partido, e também do partido que lhe apoiou, que foi o PL? A respeito do Novo, eu tive mais promessas de pessoas que faziam parte da direção do Novo do que, por exemplo, de um diretor nacional, um presidente nacional, não. Mas as pessoas da local, da regional aqui, da estadual, falaram demais e fizeram um pouco. Isso eu afirmo categoricamente, sem nenhum medo, e não estou aqui para... Tanto que não vou nem dizer nomes, não estou aqui para denegrir a imagem de seu ninguém. Fez falta na campanha esse apoio? Fez com certeza. E quando eu falo que fez, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de apoio mesmo de pessoas que diziam, não, aqui a gente se destaca não pelo fato de ter dinheiro, que dinheiro você vai encontrar fundo partidário no PL, no PT, no MDB, no PP, no fundo partidário tem lá. Agora aqui a gente tem uma equipe de loucos trabalhando que a gente vai para cima e a gente faz acontecer. Se você não pode pagar a mídia, tem Paulo Neto, que é o cara da mídia. Paulo Neto, se você não pode pagar ninguém para panfletar, a gente vai com a minha mulher, com meu primo, com meu filho, a gente faz acontecer. Eu não vi. Isso eu não vi, e você participou de alguns momentos lá, você acompanhou de perto. Pessoas que eram também do grupo não participaram. Então, assim, realmente, para chegar até o final, Flávio, foi muita força de vontade e foi muito aquela questão de dizer assim, não, eu já disse que eu ia e eu vou. Aqui eu não posso... A única opção que tem é ir até o final. Desistir nunca foi uma opção. Mas, situações que pudessem fazer, que pudessem... Vamos refletir aqui, vale a pena continuar? Tiveram inúmeras. Mas foi porque realmente, como eu disse, depois de falar que eu vou e acabou. Aí o povo do Novo disse que... Só antes de passar para Flávio, para não perder o gancho. Aí o povo do Novo disse que não... Tinha esse povo aguerrido, que não chegou, mais dinheiro tinha no PT, no PL, e você fez coligação no PL. Chegou o dinheiro do PL, chegou o fundo partidário, o seu vice foi do PL, um sargento da Polícia Militar. Com relação ao PL, cumpriram direitinho? Chegou uma parte lá do que foi prometido. Também, apesar de ter sido uma coligação aqui a nível estadual, né, em todo município que teve aqui, foi 4 municípios, isso. Teve essa dobradinha, ou era cabeça ou era vice. Cabedelo, João Pessoa, Campina Grande e Bahia. Bahia, né?
eu em Bahia, que era cabeça, e em Campina Grande, não era? Campina Grande com bolinha. Com bolinha, né? Isso. E foi. João Pessoa e Cabedelo PL. PL. Com Queiroga e Valber Virgulino. E Valber Virgulino. No PL. Era. Isso. Mas, assim, poderia ter feito mais. Poderia ter feito mais. As lideranças poderiam ter... Quando eu falo poderia ter feito mais, tanto mandando mais recursos, que nós sabíamos que o partido tinha recursos, e nós estávamos lutando contra gigantes, né? Todo mundo que conhece da política sabe que eu estava lutando contra duas potências em termos de política, pessoas que já vêm de um certo clã político, já vêm da política. Eu sou uma pessoa que surgiu ali do nada na política, né? E em momento algum também, eu nunca pensei em momento algum em misturar a questão de patrimônio. Como assim, Glicério? Porque não entrava na minha cabeça, Flávio, gastar 10 milhões de uma campanha, e sabendo que o salário de prefeito agora em janeiro ia para 26 mil reais, que líquido talvez ia receber 20, que durante os 4 anos de mandato cabia receber em torno de 1 milhão de reais. Aí como é que você vai gastar 10 milhões de reais, 8, 7, 15, 20, não sei, as contas eram as mais diversas, mas como é que você vai gastar acima de 1? Aqui durante 3 ou 4 meses você vai receber 1 durante 48 meses. É só pela aquela mera vontade de ser prefeito? Tá errado. Eu ia ter que me desvir, eu ia ter que sair do meu caminho de honestidade, de retidão. E eu sempre, nas minhas orações, sempre eu pedia a Deus. Eu nunca pedi a Deus para ganhar a eleição. Eu sempre pedia que Deus fizesse o melhor por mim. E muitas vezes, depois da eleição, chegavam e diziam assim, nem deu certo. Eu disse, deu certo. Nem sempre a vitória é o sinônimo de que a coisa deu certo. Às vezes, estar fora daquilo dali, Deus me tirou foi um livramento, né? Às vezes o não, ele vem... Inclusive eu vi uma vez uma entrevista, acho que foi Flávio José, né? Que lá em Monteiro ele foi candidato, e quando perdeu também, parece que passou como a juventude disse, passou uma bad danada, né? E depois ele disse que com o tempo entendeu que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Porque viu que Deus tinha coisas muito maiores para ele. Mas eu acredito, Paulo Neto, que sendo uma pessoa politicamente desconhecida, uma pessoa que nunca teve um histórico político, para ter essa quantidade de votos... 5 mil votos, praticamente. É muita coisa. Contra dois leões que disputavam ali, Domiciano Cabral e Tassiana, né? Tinha aposta na cidade. Eu conheci um rapaz, agora essa semana mesmo, que o rapaz disse que fez uma aposta logo no início que eu não tirava 1.000 votos. Esse aí perdeu, né? Perdeu. Perdeu 4 mil reais. Ele disse, eu fiz essa aposta no início, aí depois foi aumentando, foi para 2, foi para 3, foi para 4. Aí começaram a... No início era que eu não seria nem candidato. Não, isso aí é só mais um. Porque lá em Bahia tem esse costume. Faltando 2 anos para a eleição, tem 20 pré-candidatos. Quando o negócio vai afunilando, vai diminuindo. Lá tem esse negócio de montar um grupo. Vamos montar um grupo de oposição. Meu amigo, esse grupo não cabe nesse auditório 40 lugares, né? Que você falou? Não cabe nesse auditório na primeira reunião. Só que aí depois vai afunilando. Tem muita gente que chega para uma reunião só para querer dizer assim, estava esquecido. E papai, mas Flávio já levou fulano pro lado dele, peraí. Aí já valoriza o cara, já valorizou o passe. Tem muita artimanha na política de Bahia. E aí, Flávio cita essa votação, que mesmo não tendo sido vitoriosa, eu concordo com ele que foram números expressivos. A gente está falando de uma campanha que não teve recurso, de um partido pequeno, como você disse, que não chegou com recurso financeiro. O outro que era grande, que podia ajudar mais, não ajudou tanto quanto poderia. Isso, na minha opinião, no meu ponto de vista, cacifa Glicério para continuar no jogo. E a gente sabe que ano que vem tem eleição. Você fica no Novo, você permanece no Novo, continua filiado, vai mudar, vai sair. Já pensa no ano que vem, se coloca seu nome para candidato a um cargo eletivo, está aberto para conversar, para apoiar alguém de Bahia ou de fora. Como é que está hoje, Glicério, se vendo inserido na política da cidade? Em se tratando de partido, eu estou desfiliado do Novo. Não estou filiado em nenhum partido político. Como eu disse no início da nossa conversa, eu ainda estou muito voltado para os meus negócios, que eu, se até brinco, se a campanha tivesse segundo turno em Bahia, talvez o prejuízo teria sido bem maior. Não por conta de gasto, mas por conta da ausência.
Porque quanto mais você se ausenta, negócio que não tem dono, ou que o dono está ausente, aparece muitos donos. E eu tenho, Paulo Neto, no momento, até então, eu tenho, como já disse isso em outras conversas, eu tenho me voltado muito para os meus negócios, não parei para pensar ainda, já tive várias pessoas procurando, venha me apoiar, venha que tem meu partido está à disposição, só vai ter candidato com até X mil votos, passando disso aqui nós não aceita, vai ter isso, vai ter aquilo, só que esse tempo de me iludir já passou. Esse tempo, essa fase eu já pulei. Apesar de ser inexperiente ainda nesse jogo, como muitos aí que já estão há muitos anos, mas essa parte aí de me iludir, de prometer, disso aí já não... Então, assim, eu tô... Hoje, a preço de hoje, Paulo Neto, eu não tô pensando em nada para... Se você perguntar aqui uma decisão concreta, eu não tenho. O que eu posso garantir para você é que eu vou continuar. E ainda mais, Paulo Neto, vendo o nosso município ali, como é que passam pessoas, candidatos chegam ali que passam 4 anos sem andar na cidade. Quando chega a época de eleição, o cara chega ali em abril, monta o partido e volta de novo para a praia. Quando chega ali em agosto, começou. Aí o cara vem e passa 45 dias em Bahia. E isso acontece demais. Então, Bahia não é aquela cidade que precisa de você estar vivendo a política. Aí o cara só depois da política vai sumir. Não sumi. Todos os dias estou em Bahia. Quem quiser me encontrar, é só ir lá no Jardim Aeroporto. Eu estou numa esquina, eu estou na outra. Diferente de outros candidatos que sumiram, que estão em suas casas aí. Eu não. Eu continuo em Bahia, continuo vivendo a cidade, continuo investindo na cidade. Fico triste por escutar comentários como a gente escuta de Bahia sempre na mídia, mas de uma forma negativa. Eu não sou daquela política do quanto pior, melhor, de forma alguma, até porque eu invisto na cidade, eu tenho empreendimentos na cidade, e quanto mais avançada a cidade estiver, é melhor, não só para mim, mas para todo empreendedor, para todo investidor da cidade. Porque se você tem uma rua ali que não é asfaltada e você tem um investimento, um empreendimento nela, a partir do momento que passa um asfalto, seu empreendimento valoriza mais. Se você tem uma cidade que tem poucos empregos de carteira assinada, a partir do momento que você consegue trazer uma empresa a nível de uma empresa nacional que vem gerar mais 300, 400 ou 500 empregos dentro da cidade, é mais dinheiro que vai circular dentro da cidade. E nós que temos comércio, consequentemente, a gente pega, nem que seja um farelo ali do bolo, mas vai circular dentro do nosso comércio, seja o segmento de roupa, de alimento, de calçado, combustível, farmácia, enfim. Mas eu mesmo não tendo dado certo, eu reconheço que não deu certo a vitória, no caso, né, para que eu pudesse ter sido prefeito. Mas aquele que ganhasse, seja aqui está, ou se fosse o segundo colocado, mas que pudesse fazer com que a cidade saísse desse marasmo de atraso. É isso que eu estou. Se falo isso aqui, se você olhar em minhas redes sociais, até hoje você não vai ver eu falando, tecendo nenhuma crítica à atual gestora. Por quê? Porque eu sabia das dificuldades que a cidade encontrava e se eu tivesse ganhado ou se fosse Domiciano, nós estaríamos enfrentando as mesmas dificuldades. E, como eu disse, eu entrei na minha empresa, voltei para a minha empresa em outubro e até agora tem muita coisa que eu ainda não consegui organizar. Você imagina Bahia, que já vem de uma sequência de administrações desastrosas, né? Mas, assim, por todo aquele apoio, por tudo que tem, por tudo aquilo que foi prometido, eu estou achando que a cidade merecia mais. Por ter apoio de governador, de deputado federal, de deputado estadual, todo aquele clã que está ali ao redor, a cidade merecia e merece mais. E torço, de coração, independente de quem seja, eu torço de coração que a cidade tenha evolução. A nossa cidade merece evolução. Paulo Neto morou muito tempo lá, Paulo Neto sabe que o que eu estou falando aqui não é ranço de quem perdeu a eleição, não, de forma alguma. Isso aqui, quem está... Qualquer portal de notícia que você acessar, você vai ver que a cidade não está bem. E não vem bem, não é desses 5, 6 meses para cá, ela já não vinha bem. E esse é o intuito quando a gente, que é administrador, que é empreendedor, a gente que tem esse tino comercial no sangue, que a gente faz essa loucura de colocar o nome à disposição, abandonar todos os nossos negócios, senão eu vou para dentro, porque não tem segredo não. Está faltando o quê aqui? Né? Mas, infelizmente, ou felizmente, né? Como eu disse no início, nem sempre o fato de não ter ganhado a eleição quer dizer que não deu certo. E, Paulo Neto, essa colocação que o Liceu está fazendo, isso é o que nós comentávamos com alguns entrevistados aqui, que uma oposição é feita com esse pensamento. Não é aquela oposição de, isso aqui vai lá criticar, falar mal da cidade, porque é uma vergonha.
Cara, torça para que dê certo. Não, você viu, ele disse que não tinha falado desde outubro até agora. A gestão aí já tem 6 meses. E ele, com a oportunidade de criticar, ainda não criticou. Eu acho que 6 meses já é um tempo suficiente para você, pelo menos, vislumbrar aquilo que pode sair daquela gestão. E ele teve a oportunidade, mais uma vez, não criticou. Fez críticas gerais e não críticas duras, negativas para puxar para baixo, né? É essa diferença que, às vezes, a oposição, aqui na nossa cidade, em João Pessoa, em todos os lugares, que tem que ter essa visão, mas é como o Glicério falou, quando a gente é empreendedor, a gente é empresário, a gente tem uma visão diferente da coisa. A gente sabe que para organizar uma empresa, seja ela do início, do meio, qualquer... Não é da noite para o dia que você muda. Você tem que ter um tempo para você. Então, assim, olhando para a Bahia, como você conhece bem Bahia, Paulo Neto também, a gente vê que Bahia realmente precisa de um olhar mais apurado. Ele fez uma colocação que por exemplo, em Bahia, ela não só tem uma prefeita. Ela tem um deputado estadual, ela tem um governador, ou seja, existe, como você falou, palavras suas no clã, que abraça. Então, realmente para... A gente está essa data de hoje para daqui a 4 anos, a gente puxar esse podcast daqui a 4 anos. Eu não sei se você vai vir novamente, mas se vier, aí sim, você olha e diz, ó, podcast que depois de 5 meses de gestão, eu falei isso. E teve a oportunidade disso. Ó, já se passou 4 anos. Já era para ter acontecido, no mínimo, isso. Aí você tem tempo de você mostrar, porque realmente, a gente olhando a cidade de Bahia, que tem com os apoios que se tem, a prefeita que se tem com deputado estadual, todo Bahia, literalmente, daqui a 4 anos, é para ser uma outra Bahia. É para se tornar, de fato, como Cabedelo é, cartão postal. É para se tornar uma cidade que você não tem o que... realmente, não vai ter feito tudo. Não tem como. Não tem como, em 4 anos, óbvio. Isso aí, a gente não está aqui dizendo que a prefeita vai mudar a história de Bahia. Não, que vai criar uma... Não, mas alguma coisa tem que ser... Você tem que visualizar alguma coisa. Porque senão vai continuar o mesmo erro dos demais. E quando eu faço essa colocação, você observa que eu não tendo ou tendo pretensão política para daqui para 2028, ela fazendo uma boa gestão seria péssimo para mim, porque ela já estaria com a reeleição carimbada, garantida, né? Mas torna a dizer, eu torço que se ela for reeleita, se for outra pessoa, mas eu gosto da cidade, eu vivo Bahia. Se não gostasse da cidade, não continuava investindo na cidade, não continuava empregando, gerando imposto na cidade. Enfim, o que eu posso fazer para contribuir com o crescimento da cidade, eu estou fazendo. Mas se você olhar, muitas pessoas ali de Bahia já estão se desanimando e estão caindo fora. Estão vindo para João Pessoa, já estão se mudando de Bahia mesmo, já estão vindo para os apartamentos na praia. Senão, eu vou ficar o quê ali? Só a cidade, para quem tem comércio lá, eu conheço vários amigos que a cidade hoje é apenas uma cidade comercial. O cara deixou sua casa ali no Jardim Aeroporto, está lá com placa de venda e não ficou nem no Alphaville, foi para Altiplano, veio para o Bessa, foi para Cabedelo e vai lá só administrar seu negócio e volta. Então, assim, a cidade perde muito com isso. E de coração, eu queria que a nossa cidade saísse dessas páginas onde só serviço de chacota. É uma lei que se faz, que serve de chacota, e aqui eu já digo, não estou aqui para falar de nenhuma lei, o legislador ele sabe o que é melhor para legislar, mas enquanto o hospital está fechado, os caras estão legislando sobre o grau. A gente comentou, faz 2 semanas que a gente comentou isso com o superintendente da CEMOB, que ele disse que era um absurdo. E tenho um carinho enorme pelo legislador que propôs essa votação e teve êxito lá, né? Foi aprovado, mas não que para o público dele, para quem que tenha, foi aprovado, vai surtir um efeito perfeito, mas e as prioridades? Nós estamos com o hospital fechado. A maternidade está fechada. A maternidade está fechada. E aí?
Glicério, a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa, mas eu queria finalizar esse assunto político sem deixar o que nós começamos lá no início. Eu fiquei curioso em saber, você disse que na reta final, quando o Flávio fez a primeira pergunta, teve uma série de propostas, talvez nada republicanas, no intuito de fazer você desistir da campanha. Era isso? Era para se juntar a alguém? Sem precisar dar detalhes, mas falando o que pode ser falado. Isso fez com que você, de certa forma, se decepcionasse com a política? Com certeza. Com certeza a gente se decepciona porque, é como eu disse, a gente faz os cálculos do que um prefeito ganha durante 4 anos e você recebe uma proposta maior do que o prefeito vai receber. Se aquela pessoa está disposta a lhe pagar, imagina quanto ela está disposta a desviar dos cofres públicos. Né? Então, como eu disse, eu tinha um propósito de ir até o final. Foi fácil? Não foi. Muitas vezes eu olhava para o lado assim e era minha mãe, era a esposa que chegava e dizia, não, aqui, ó, o caminho é esse aqui. E você não entrou? Agora vamos até o final. Porque não é para o cara dizer, não, eu fui forte o tempo todo, não. Tem hora que você se decepciona, tem hora que você diz, pô, bicho, para que um negócio desse? Eu preciso disso, com todo respeito. Não estou dizendo que os políticos que lá estão, em qualquer município que seja, precise. Mas, de coração, o meu intuito era exclusivamente administrar aquela cidade. Fazer com que a cidade voltasse a ter desenvolvimento. Ia ser fácil? Não. Se não está sendo fácil para uma pessoa que tem um marido deputado, o governador aliado, deputado federal aí para escolher nos dedos, né? Não está sendo fácil, imagine para mim que ia chegar lá, oposição a governador, sem nenhum deputado estadual, sem nenhum deputado federal, porque o deputado federal que era do grupo, ele não é contra também. Enfim, ia tentar chegar e mostrar, não, estou aqui para administrar, não estou aqui para comprar briga com ninguém. Estou aqui para administrar porque fui eleito por uma quantidade de votos e eu tenho que representar não só esses votos que eu obtive, mas toda uma cidade. Assim a situação dela foi 28 mil e poucos votos, mas ela não está representando só esses 28 mil eleitores, ela está representando toda a cidade de Bahia. Por isso que eu falo, eu torço para que dê certo. Torço para que dê certo, para que a cidade venha desenvolvimento, para que com toda essa expertise política deles possam trazer novas empresas, possam trazer incentivos para o município se desenvolver. O que é que falta para a gente se desenvolver? Nós estamos às margens da BR-230, 101. Nós temos o aeroporto ali no nosso município, que apesar dessa briga de para onde vão os recursos, mas querendo ou não, a pessoa pousa em Bahia, né, Paulo? Sim. A pessoa pousa em Bahia, passa em Bahia, para voltar tem que voltar por Bahia. Então nós temos assim muitos atrativos que já facilitariam para que a cidade se desenvolvesse por si só. Nós somos a rota de entrada. Quem vem do Sertão, quem vem de Natal para ir para João Pessoa, quem vem de Recife para ir para Natal. Então a nossa cidade ela é uma cidade que tem tudo para desenvolver. Mas, torna a dizer, de coração, eu torço que ela desenvolva, porque a cidade se desenvolvendo, não só aquela pessoa que precisa de um emprego para sobreviver, mas nós empreendedores vamos crescer, nós comerciantes vamos abrir mais empresas, vamos empregar mais, vamos gerar mais impostos, e é isso que a cidade precisa. De loucos, porque empreendedor tem que ter um pouco de loucura, de loucos que realmente tem essa coragem, porque empreender no Brasil hoje não está fácil. Não é fácil, não. Eu vou fazer minha última pergunta antes do nosso bate-bola. Estava fazendo as contas esses dias, só para ter a certeza. A oposição, se somassem os votos de Emerson Caminhoneiro, né, que você bem disse no momento da entrevista que foram anulados, porque uma manobra fez com que ele deixasse na antivéspera da eleição a disputa, mas como o nome dele estava na urna ainda, muita gente foi lá e votou. E aí, juntando os seus votos, os de Emerson e os de Domiciano Cabral, as oposições tiveram mais votos do que Taciana. Poucos, mas tiveram. Eu poderia dizer, Glicério, que a oposição de Bahia não se uniu, ou não se uniria, nem naquele momento, nem nenhum outro, por conta de pensamentos nada republicanos que um ou outro teria, como você trouxe aqui de maneira muito corajosa, que acabou, inclusive, recebendo uma proposta sem pé nem cabeça?
Até por questão de ego também, de vaidade, né? Por exemplo, um cara como Domiciano Cabral, que já foi deputado, um cara que já tem todo um histórico político, o cara não aceita nunca ele baixar a cabeça para o iniciante na política. É questão de vaidade, questão de ego. Então, a oposição em Bahia pode até ser que a gente veja esse momento. Mas, como eu disse, começa uma reunião no auditório com 40 pessoas. Aí depois uma mesa dessa daqui com 3 cadeiras ainda fica a cadeira vazia. Porque não tem unidade. É cada um pensando. Aí Paulo Neto diz, mas eu já tive 12 mil votos. Aí, mas eu já fui deputado federal. Ah, mas na outra eleição eu fui testado. Você nunca foi testado. Aí começa aquela briguinha de ego, aquele negocinho de quinta série que não vai para canto nenhum. E mais uma vez, quem souber surfar, quem souber aproveitar a oportunidade, vai se dar bem. Paulo, nesse que era a última pergunta, mas pegando um gancho. Paulo Isso, Neto. antes do bate-bola. Pegando né? o gancho aí, houve-se, na época, um comentário que não existia oposição para a atual prefeita. E que o Domiciano entrou de uma forma muito tímida, entrou só para dizer que entrou. Houve realmente esse vamos dizer assim, Paulo Neto, Domiciano não botou o pé no acelerador, porque diziam-se na época que estava só por estar, só para cumprir tabela. Realmente. Porque, na verdade, quem entrou foi Sara, né? Explica aí um pouquinho dessa história. Acho que a vontade dele e a do povo, né, era que fosse Sara. Inclusive, tiveram algumas decisões judiciais lá que recolheram materiais, porque 15 é Sara é Domiciano, e a imagem dela, aquilo dali foi recolhido, porque estava tendo muita indução ao eleitor, indução ao erro. Então, a gente sabe que se fosse ela, talvez, poderia ter sido um resultado diferente. Agora, sim, o cara que teve 20 e poucos mil votos, o cara que entrou na campanha do jeito que ele entrou, ele acelerou, meu patrão, até o que deu para acelerar. Pode ter certeza. Um cara que não vive na cidade, um cara que não mora na cidade, um cara que é a primeira vez que eu vejo isso, porque se eu falar bem de Paulo Neto, a esposa dele é bem-vinda na minha casa. Se eu falar bem da sua esposa, você é bem-vindo na minha casa. E o que eu mais escutava na campanha, isso aqui, torna a dizer, não tenho nada contra nenhum dos outros candidatos, mas, rapaz, se nela eu voto, já no marido eu não voto. Como é isso? Quer dizer que eu sou gente boa, minha mulher é gente boa, eu não sou. E o cara sabe que eu estou casado com ela e que eu vou fazer parte da administração, que eu vou... E mesmo assim, o cara teve essa quantidade expressiva de votos, ele não tirou o pé do acelerador, ele demorou a entrar, ele demorou a ligar o carro. Mas na hora que ele deu partida, foi o tempo todinho ali, ó, com o pé atolado. Pode ter certeza disso aí. Quem viveu a política em Bahia sabe disso daí. É porque o outro também não tirou o pé hora nenhuma, não. E começou mais cedo, né? Acelerou mais cedo, né? Acelerou mais cedo. A diferença foi aí, né? O tempo de estar. É porque o que eu acho assim, fazendo um comentário sobre esse assunto. Domiciano apostou todas as fichas que Sara estaria elegível. Ia conseguir reverter. Que ia conseguir a candidatura dela. E tentou até as últimas instâncias fazer com que o nome dela estivesse na urna. Só que chegou um determinado momento, hoje a justiça eleitoral tá diferente nesse sentido, né? Que a justiça eleitoral disse, não, ela não é candidata, ainda existe aqui um processo em que ela precisa... Acho que até termina agora, né? Em 26. Parece que é. Termina 26, agora. Ela se torna novamente elegível em 2026. Eu não sei como é que a população vai aceitar isso, que ela teve um cargo público eletivo, que foi de prefeita, que ela assumiu em 2002 e deixou em 2004. E passa 22 anos sem poder ser candidato. Eu nunca vi isso na minha vida. Então eu não sei também eu não entendo esse clamor popular, mas enfim, a cabeça de eleitor E aí o que é que acontece? Mas ela tinha, como o Glicério bem disse, ela tinha uma aceitação por já ter sido prefeita, por conhecer melhor a cidade. E aí eles apostaram tudo no nome dela. O nome dela. Quando não deu certo, o que é que eles pensaram? Mas e agora?
A gente já investiu, a gente já fez de tudo, contratou advogado, já botou o nome da mulher, existe um recall. Acredito eu que através de pesquisas, viram que colocando o nome de Domiciano caía muito. Mas, e aí eu digo isso por... Isso aqui eu não estou dizendo pela cabeça de ninguém, eu sou responsável pelo que eu falo. Eles acreditavam que conseguiriam atrair os outros 2 candidatos para ser candidato único e unir forças E criar uma perspectiva de vitória. de vitória. Porque na hora que ele levasse, se ele conseguisse, né, ter levado Glicério e Emerson, se eles tivessem aberto mão das candidaturas para apoiar Domiciano, talvez até o jogo tivesse sido diferente. Era o que ele talvez apostasse em levar Glicério, convencer Glicério a desistir. E aí, há quem diga, inclusive, que houve, por parte de Domiciano, uma mexida nos botões para que Emerson não fosse candidato. Como ele não conseguiu atrair Emerson, atraiu outras lideranças do partido que tinham a caneta e que foram lá e passaram a rasteira no caminhoneiro. Furaram os pneus do caminhoneiro. Deixaram o caminhoneiro sem... Exatamente o que o Glicério falou no início, que temia. Exatamente. E nesse aspecto, pelo menos isso eu consegui ir até o final. Né? Bate-bola, jogo rápido, a gente em poucas palavras tenta fazer com que você lembre ou diga da importância daquilo para você e você da mesma forma tenta de uma maneira sucinta responder esses questionamentos. Trabalho. É a única maneira de alcançar os nossos sonhos. Estudo. É uma oportunidade de mudar de vida. A política hoje. A política hoje, se for a política em Bahia, ela é muito decepcionante. Mas ainda é uma forma de fazer a diferença na vida das pessoas quando é usada da maneira correta. É através da política que nós conseguimos mudar a vida daquelas pessoas que não têm acesso à saúde de qualidade, à educação de qualidade, a uma infraestrutura de qualidade. Quando bem feita, ela é um mecanismo de mudança social enorme. E o que poderia fazer, Glicério, deixar um pouco essa desmotivação e abraçar de novo uma outra aventura política? Rapaz, Paulo, agora eu estou muito comedido com qualquer decisão que for tomar. Como eu disse, eu comecei um pouco cedo na primeira e eu acho que você ouviu falando isso diversas vezes, que depois de falar, como a gente brinca lá no interior, depois de falar que o jumento morreu, pode queimar a cangaia, que não existe mais jumento não. Então, eu nesse aspecto eu ainda estou muito reflexivo e até porque o prejuízo, não estou falando em financeiro, mas o prejuízo que deixou em termos de comércio, em termos de tempo que eu fiquei ausente. Por isso que eu fiz essa menção. Se um negócio que você se ausenta por pouco tempo, eu encontrei uma dificuldade para retomar as rédeas, imagina um município daquele dali, né? A gente não pode ser injusto. Mas eu gostei da experiência, tinha que passar por essa experiência, foi uma experiência válida e tudo aquilo que a gente tem vontade de viver e a gente pode viver, é agradecer a Deus. Então, quis viver aquilo, tive a oportunidade de viver, vivi e estamos aqui contando a história, né? Família. É a base, é tudo. As duas Marias. É a razão que faz a gente acordar de 4 horas da manhã e ir para a Ceasa, começar o nosso dia trabalhando e depois você continuar naquela lida, naquele corre-corre, naquela dificuldade, em tentar dar uma vida melhor para as filhas, para a família. É o que nos motiva, é a motivação de tudo. Rapaz, tu dono essa eu gostei. Tu dono do negócio, vários colaboradores, ainda acorda às 4 da manhã para ir para Ceasa para comprar. Acordei, hoje mesmo foi um dia que eu tive lá, hoje cedo estava lá, eu gosto de estar presente, eu gosto de estar... Negocia, busca o melhor preço, busca o melhor produto. Paulo Neto, a gente não pode administrar nada que a gente não conhece.
Não tem como administrar nada que a gente não conhece. E até tem, né? Esses grandes grupos aí que conseguem. Eu escuto muita história. Rapaz, o cara, o dono aqui nunca nem veio aqui. Mora não sei aonde e é só a distância. Tem Flávio aqui que toma de conta e acabou de dizer, rapaz, parabéns e que sorte a dele. Mas eu ainda sou dessa... Eu gosto de estar presente, eu gosto de estar participando. E sou novo, tenho 38 anos, não estou em idade ainda de me dar esse luxo de parar, nem de estar... Já que eu não tive esse pé no acelerador na campanha, é ter esse pé no acelerador no trabalho. Hoje, falando de política, é mais fácil a gente ver Glicério em 2026 candidato, nos bastidores ou apoiando alguém e botando a cara ali do lado de alguém? Se 2026 fosse hoje, eu afirmaria nos bastidores. Porque a partir do momento que eu colocar meu nome apoiando uma pessoa, aquela pessoa vai estar com a minha marca associada a ela, com o meu nome, com a minha imagem. E se for uma pessoa que, por exemplo, por mim, eu cheguei nesse momento aqui e rejeitei a proposta, eu cheguei em determinadas situações e disse, não dá, tudo bem, obrigado, vou seguir por aqui. Mas e se determinada pessoa que eu apoiar não for aquilo? Então eu posso colocar, porque hoje é o seguinte, uma coisa em Bahia, eu posso ter ficado em terceiro lugar, posso não ter sido o prefeito eleito, mas ninguém dentro de Bahia tem moral para apontar o dedo na minha cara e dizer que eu fiz uma covardia e dizer que eu não cumpri. E quando eu falo cumprir, não estou falando de acordo financeiro, mas não cumpri com a minha palavra, não cumpri com aquilo que foi dito, não cumpri com aquilo que eu disse que ia fazer até o final. Ninguém tem essa moral. Então, para continuar dessa forma, o cara entrar em uma disputa em Bahia e sair com apenas um único processo por crime eleitoral de propaganda antecipada, nós estamos falando de Bahia, que a política é suja. Tudo tivesse nenhuma denúncia de que é o empresário do ramo de cesta básica. O pessoal, a gente sabe que em muitas comunidades compra voto com cesta básica. Tu não tivesse os adversários nenhuma denúncia que estava comprando voto no cesta básica, não? Denúncia não. Tinha só aqueles papagaios de grupo de WhatsApp, né? Que fica só replicando as coisas. E aí aqueles caras que são pagos para isso. Porque a gente sabe que tem, só o que tem. E os caras ficam mais falando palavras ao vento. Porque quando se tem prova, quando se tem... E nada que pudesse, que conseguiram provar. E nem iam conseguir provar, porque eu já sabia que é uma moeda de troca muito forte, né? Então eu já sabia, apesar de ser um dos meus segmentos que eu mais atuo, a questão de venda de cesta básica, eu sabia que ia ter que ter toda a cautela, uma cautela ainda mais redobrada. Mas nada. Entrei limpo e saí limpo do mesmo jeito. A única coisa que tive foi esse processo por propaganda antecipada. Apenas isso. No mais, continuo o mesmo ficha limpa que entrei. Perfeito. Tá vendo, Flávio? É isso aí, Paulo Neto. Que bacana, né? Muito Graças à audiência da cidade de Bahia, nos assistindo agora, vendo o Glicério pela primeira vez, assim, né? Como ele disse, recebeu vários convites de emissoras e tal, de podcast, de outros podcasts, mas nos deu a honra de ter esse primeiro contato, quebrando o silêncio depois de, 6 com 3, 9 meses, uma gestação. O menino nasceu hoje. De outubro pra cá, hoje é 12 de junho, né? Não é brincadeira não, meu irmão. Glicério, agradecer a você pelo carinho, por estar aqui, por bater esse papo bacana com a gente. E por também acreditar no nosso trabalho, viu? Nos ajudando aqui, sendo um dos nossos parceiros aqui no programa. Um grande abraço, meu irmão. Só agradecer, obrigado também, Glicério, por... Paulo Neto é uma honra, né? Ele quebrar o silêncio, como você falou, aceitar esse nosso convite e só gratidão por estar aqui com a gente e ter aceitado esse convite, né? E a Paraíba agradece, Bahia agradece por esse cara, assim, que nessa 1 hora de conversa mostrou quem você é, porque às vezes um comercial não mostra essa, né? Na campanha também não tem muito tempo de conhecer. E Bahia está aqui agora assistindo, o povo da Paraíba, e estamos aqui
agradecido por essa pessoa que você é e por ter, né, quebrado o silêncio depois de, como disse Paulo Neto, 9 meses, né? Não teria como ser diferente. Quando ocorreu o convite, eu não pensei 2 vezes. Vai ser dia 12, à noite, não tenho o que fazer, vamos embora. Foi de pronto, atendi, e ainda mais um projeto como esse, que está se iniciando, um projeto desse não tem como dar errado, quando se tem 2 pessoas como vocês à frente. Paulo Neto é um cara que a política me deu essa oportunidade de me aproximar dele, mas é um cara que eu vi o quanto é um cara íntegro, o quanto é um cara do bem. Nós já tivemos várias oportunidades de sentar, de conversar, de estarmos juntos também. É outro cidadão de bem, um homem íntegro, um homem de família. Então, um projeto desse aqui já nasceu dando certo. Eu que fico lisonjeado por ser aqui o 5º, né? 5º episódio. 5º episódio, e tá aqui logo no início desses que serão incontáveis, tão breve, tenho certeza disso. E podem contar conosco, Glicério, as nossas empresas, nós estaremos apoiando, porque eu acredito no projeto. Obrigado, Glicério. Bacana, obrigado, né? Então muito bom. Vamos inverter agora. Eu finalizei com o Império, agora na despedida, dizia você que está me assistindo agora, precisou de cesta básica, já ouviu aqui que não é só em Bahia e na Grande João Pessoa não, viu? Hoje não são mais os carros, mas tem os caminhões que levam a sua cesta básica, independente do tamanho, seja o tamanho menor ou aquela cesta que é a feira completa para você passar o mês inteiro, para a Paraíba inteira. Você que vai comprar em grande quantidade, em pequenas quantidades, que fará doações a instituições filantrópicas, o melhor lugar, com o menor preço e a melhor qualidade, Império Atacadista. Entra agora, @Império Atacadista PB no Instagram, manda um direct ou amanhã cedinho, liga 993477070 ou fala no WhatsApp, que tem uma equipe lá pronta e preparada para te atender, te vender, te fazer a entrega, e você vai ver. A primeira vez que se torna cliente, não deixa nunca mais. Nunca mais. Eu afirmo isso. E a Rápida Soluções está aqui. Se você está aí... Ele facilita os negócios lá, né? Mas se quiser comprar no din-din e estiver faltando, onde você pega dinheiro? Rápida Soluções, né? Você está com aquele dinheiro preso FGTS, está precisando, quer sacar, procura Rápida Soluções, que nós temos essa modalidade de saque. Não é empréstimo, né, Flávio? Não é empréstimo. Essa aí está aí aparecendo a Rápida Soluções. Você que está precisando também de uma grana rápida, objetivo, 5 minutos de dinheiro na conta, aposentado, pensionista, você que está agora me assistindo, é aposentado, você que é do Estado, Prefeitura, CIAP, ligue agora, que as meninas vão te atender. Bom, coloca o número aí, por favor, operador na tela. Esse é o número aí para você ligar agora e fazer o teu contato. 9893-0146. Lembrando que a gente está mostrando ali imagens da Rápida João Pessoa, que é a nossa matriz. Mas tem Rápida espalhado pela Paraíba inteira, viu? Todo lugar. Você aí de... Atenção, Itaporanga. Sapé. Temos Rápida em Sapé, Guarabira. Itabaiana. E região. Se você está numa cidade próxima, onde não tem a Rápida, a gente desloca aquele motoboy de lá, aquele nosso consultor, e vai fazer teu negócio. Você não vai ficar sem dinheiro no bolso, não. Jamais. Fica tranquilo. Protege o teu veículo com a SOS Rastreamento 24 horas. Você sabia que a cada minuto um carro é roubado no Brasil? Roubado ou furtado? Imagina, é um bem que você paga, tem uma bíblia desse tamanho que eu estou pagando o carro. Todo mês, religiosamente, no dia 25, tem que pagar a fatura. E aí, se levar e a polícia não encontrar, você vai ficar com prejuízo na mão, meu amigo e minha amiga. E eu sei que esse dinheiro que você luta, batalha todos os dias, é suado para poder pagar essa prestação do teu carro ou da tua moto. Então, não dá vacilo. Com menos de R$3 por dia, você deixa o seu carro protegido, rastreamento na palma da mão, tá? Se roubarem o teu veículo, a SOS tem equipe própria. Recupere em até 20 minutos. E em caso de não recuperar, que é coisa rara, nesses 13 anos de história, já recuperou mais de 5 mil veículos, eles te pagam. O teu veículo vai voltar para tua garagem, seja de um jeito ou de outro, tá? Então não perca tempo, entre em contato agora mesmo, ou amanhã cedinho, 991-230202. Não vai pagar nada de instalação, a concorrência está cobrando aí R$250, R$300 pela instalação. E a primeira
Olha quem vai pagar. Nós paga. Só no mês que vem, no final de julho, é que você vai pagar a sua primeira parcela e já vai sair com o carro amanhã, protegido com a melhor do Norte e Nordeste do Brasil, SOS Rastreamento. Êxito, Caurque. Você que tá aí agora e eu quero abrir minha empresa e não sei como, acabou o problema. Endereço fiscal, nós temos endereço fiscal. Ah, mas eu quero uma sala para atender meu cliente. Temos salas especiais para você. Ah, eu quero um auditório para fazer reunião com minha equipe. Temos um auditório, enfim. Gente, olha essa sala. Olha a sala presidencial. Imagina, você que tá pretendendo atender um cliente, aí vai marcar na praça de alimentação de um shopping. Com pouco investimento, você pode trazer esse cliente para o coração de João Pessoa, com estacionamento, e vai atendê-lo numa sala, com um cafezinho, com a água. Negócio fantástico. Poxa, é negócio de primeiro mundo, estacionamento. Esse podcast aqui, esse estúdio, está na Êxito. Está na Êxito. Você pode procurar aqui para você alugar, fazer do podcast, gravar. Atenção, professor, quer um lugar para gravar tuas aulas? Eita. Tá aqui, ó. Você tá esperando o quê? Vai criar um estúdio para quê? Tem aqui. Pô, ó, microfone de alta qualidade, estúdio, sem contar que o operador é top, né? Tem dois operadores. Dá umas farrapadas de vez em quando. Mas... Queda de moto. Ele não... Enfim, mas deixa quieto. Ó, e para fechar, tá precisando de material, reforma, construção da sua casa, do seu imóvel, do seu negócio, LDF Material de Construção. Melhor lugar onde você vai encontrar um verdadeiro home center, cafezinho, leva teu filho, leva teu pet. Lá você vai ter a comodidade e o menor preço. Você pode dividir em até 10 vezes o que você comprar, vai entregar na sua casa, na sua obra, tá? Os melhores preços, as melhores marcas na LDF Estrada de Cabedelo, ao lado do Casa Tudo. No momento em que meu amigo Flávio começa a tossir, é normal, tá todo mundo doente, eu tô aqui afônico, mas é isso mesmo. A LDF só não cura esse tipo de tosse. Mas o resto que você precisar, você vai encontrar na LDF. Tenha certeza disso. Minha amiga Estela, todo mundo vai receber você de portas abertas com os menores preços e as melhores condições em produtos que você vai encontrar, vai dizer assim, mas rapaz, mas isso aqui tá mais barato do que na internet. E você vai pegar, vai levar para casa e ainda dividir em 10 vezes. LDF, quer tirar dúvidas? Quer saber se pode fazer um pedido, receber em casa sem nem ir na loja? 991975653, @lojas LDF no Instagram. Simbora? Simbora, Paraíba. Ei, hoje é dia dos namorados. É verdade. Já dei um presente pra minha amada, Tem que sair logo. Fiz um chameguinho já. Daqui a pouco a gente vai ali, né? Não diga, pelo amor de Deus. Não diga, não. Sei lá o que é que você ia dizer, homem. Não. Tá tudo certo, doutora tudo certo. Doutora Camila, tá esperando? Tá me esperando. Tá esperando. Pronto. A minha querida Sabrina também, um beijo, meu amor, te amo. Feliz dia dos namorados a você namorado, tá? Um beijo no seu coração. Obrigado e se Deus quiser, quinta-feira a gente se encontra. Se inscreve no nosso canal, como é o sininho? Bota lá o sininho para ativar quando chegar as notificações. Produção, atenção produção, arrumar um sininho para Flávio. Sininho aí para a marca do podcast. Se inscreve, @ConectaPBOficial no Instagram, vai sair um monte de cortes dessa entrevista aqui de Glicério, tá? Vai lá também, o que você perdeu aqui, o que você deixou de assistir, você vai conferir lá nos melhores momentos dos nossos cortes no Instagram, beleza? Quinta-feira a gente tá de volta. Beijo, Paraíba. Tchau, Paraíba.